Oi, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui para nos dar entrevista. Na verdade, eu vou tentar mais ouvir do que falar, que é o professor da USP, Jorge Félix. O Jorge é meu amigo pessoal, esse de verdade, tá bom? É meu amigo, tá? E o Jorge, ele dá aula na USP sobre gerontologia, é a cadeira que ele ensina lá na Universidade de São Paulo. Além disso, ele é especialista em economia da longevidade e, como tal, vocês já devem ter visto ele na TV Globo, no programa Bem-Estar, que ele está sempre ali fazendo uma consultoria, sempre dando comentários e tal. Não é bem consultoria, mas é comentários. E é isso. Então, vocês vão olhar, eu conheço esse cara de algum lugar. É de lá, tá bom? Jorge, vamos falar de um assunto que preocupa muito quando a gente chega nos 50 anos. É claro, existem aquelas pessoas que são funcionários públicos, que têm estabilidade, né, carreiras de Estado e tudo mais, quem é rico, herança e tudo mais, que não tem que se preocupar. Mas o fato é que a grande maioria da população brasileira se preocupa com isso, que é o mercado de trabalho. Como é que é essa questão? Mas antes de falar nisso, vamos falar sobre uma coisa que tem falado muito aí, todo mundo comenta, que é o tal do etarismo. O que é etarismo? Eu acho até que as duas coisas têm a ver, não é? Eu não uso esse termo etarismo, eu uso o termo idosismo, né? Porque eu acho que quando quem inventou esse termo em inglês, o médico Robert Butler, ele queria se referir especificamente à pessoa idosa. Então é por isso que eu traduzo esse termo para idosismo, né? E em relação à questão do mercado de trabalho, o que a gente tem observado é que cada vez mais você tem uma idade mais cedo, mais tenra, de corte, né? Vamos chamar assim, até de expulsão das pessoas do mercado de trabalho. Isso segundo pesquisas aí no mundo todo, né? Então, de fato, isso que você colocou, você tem algumas pessoas, algumas carreiras que elas estão mais protegidas, né, dessa situação de vulnerabilidade, de uma inserção desqualificada no mercado de trabalho depois de uma certa idade, mas a grande maioria da população ela sofre com isso e ela tem realmente esse grande desafio, né, no mercado de trabalho. E não existe consciência por parte das empresas, principalmente, que empregam, né, que nos empregam aí, sobre a importância de você ter profissionais sêniores, sei lá, fazendo valer mais o conhecimento que eles têm adquirido e tudo mais? Não, eu não vejo que não tenha nenhuma consciência. Eu acho que a decisão da empresa ela é meramente econômica, né? Então, por que ocorre essa expulsão? Porque a partir de uma determinada idade, você, principalmente se ficou muito tempo naquela empresa, você começa a custar muito caro para aquela empresa. Porque o seu salário aumentou, Porque o salário no decorrer de tantos anos. E também tem uma outra questão muito relevante que o uso do plano de saúde. Isso hoje na decisão das empresas no RH, isso é muito determinante. Então você começa a usar mais o plano de saúde tem uma lógica de mutualismo, então a empresa tende a realmente cortar esse empregado. E se ele tem uma qualificação maior ou uma qualificação específica que a empresa vai precisar daquele conhecimento, o que a gente observa, o que ela faz? Ele vira um consultor, né? Então ele vira on demand, né? Ele vira por demanda. E esse conhecimento ele vai ser contratado por demanda, mas ele não vai ficar mais vinculado à folha de pagamento daquela empresa. No caso das mulheres, isso é mais grave, assim, você aponta? Sim, eu acho que no caso das mulheres é muito grave, porque você hoje ainda tem, você sabe disso, um grande problema no mercado de trabalho em relação à gravidez da mulher. Então, isso não começa na fase idosa, né? Essa vulnerabilidade da mulher, ela já começa antes. Então ela saiu para ter filho, aí ela não volta, aí ela já se vulnerabiliza
no mercado de trabalho, e depois, quando chega nessa idade, que as pesquisas internacionais mostram que aí é em torno de 45 anos, ela fica mais sujeita ao que a gente chama, né, uma socióloga francesa, eu uso muito esse termo, né, quem já leu aí as coisas que eu escrevi sabe, que é a fragilização da segunda metade da carreira. Então, quando você chega aos 45 anos, você está sujeito a essa situação de fragilização da segunda metade da carreira. Você vai bem até uma determinada idade e depois dessa idade você vai para essa situação de freelancer, de consultor, de pessoa jurídica, enfim, todas as outras formas de relações trabalhistas, né? Agora, engraçado, né? Eu, por exemplo, eu juntei as duas coisas, né? Porque a gente fala muito da questão da mulher ser mãe, hoje, cada dia a gente vai adiando mais e tal. Eu sou uma dessas mulheres que adiei, né, a maternidade, fui mãe aos 40 quase, né, aos 39, 7 meses, e de certa forma quando eu saí, quando eu estava retomando assim a minha carreira, eu já estava na hora de sair, porque eu já fui expurgada por essa outra questão que é o etarismo. E isso, né, vai se agravando, Edna, com o envelhecimento da população, porque as mulheres estão adiando mais a maternidade. Isso. Então, ao adiar mais a maternidade, ela também fica mais sujeita a essa situação. Agora, o que acontece em outros países, assim? Qual que é o caminho? Porque, por exemplo, o Brasil, só pegando um pouco dessa questão do crescimento da população de 50 a mais, houve uma inversão na pirâmide etária brasileira, né? E isso vai ter um impacto daqui para frente muito grande, porque daqui a pouco a gente vai ter uma população gigante, muito mais velha, e sem produzir. Como é que vai ser isso, se não encontrar um caminho para... Os países... primeiro, existe um problema, vamos dizer assim, da estrutura da economia brasileira, né? Que é a questão da desindustrialização, né? Então, só para... você que está assistindo a gente entender um pouquinho, assim, a indústria é que cria os melhores empregos e também influencia nos empregos do setor de serviço. Ela melhora o setor de serviço, né? A qualidade desse emprego. Como nós passamos por um processo de desindustrialização, isso daí se agravou bastante. O que ocorreu em outros países que conseguiram? Isso é um problema que não está equacionado em nenhum país, né? Isso é um fenômeno da economia globalizada, um fenômeno mundial, essa fragilização da segunda metade da carreira com o envelhecimento da população junto. Os países que foram melhores, né, em resolver isso são os países escandinavos, os países eslavos e tal, que têm uma legislação muito rígida para o mercado de trabalho, né? E que é completamente diferente ao que acontece nos outros países e que aconteceu aqui no Brasil, que foi a reforma trabalhista, né? Que flexibilizou essas regras, né, de empregabilidade. Que a flexibilização sempre atinge o mais fraco. Então, se a mulher é a mais fraca, ela foi realmente a mais atingida e, com o passar da idade, atinge o homem também. E que tipo de regulamentação existe nesses países escandinavos, que são sempre referência, né? Porque eles estão assim, ali na frente em termos civilizatórios. Porque foram os países que conseguiram implementar o mais próximo de um modelo social-democrata, né? Esses países, né? Então, isso a gente tem que deixar isso bem evidente assim, para a gente poder entender a situação. Nos países que você tem um mercado de trabalho completamente livre, você tem essa situação mais grave, né? E o que eles fizeram, né? Você tem incentivos fiscais para as empresas, você não pode mandar o funcionário embora depois de tanto tempo de empresa. Isso varia muito de país para país, mas em geral são essas as regras, né? São incentivos fiscais, são limitações para a rotatividade do mercado de trabalho e, evidentemente, como eles já têm um estado de bem-estar social muito mais avançado do que nós nunca alcançamos, né? Estado de bem-estar social, só para explicar, você podia explicar só o que é? É saúde, é educação? Toda a proteção do Estado, né? Para a saúde, para a educação, né? Para coisas básicas da né? vida, e que inclui a relação trabalhista.
Então, inclui isso que vocês já devem ter visto, que você tem 1 ano de licença maternidade, você tem uma licença paternidade também de meses. Então, como eles já têm isso já está mais enraizado, né, na sociedade, eles têm uma proteção maior em relação à mulher. Então, eles conseguem, não que não exista, tá, pessoal? Não quero que idealizar que lá é um mundo perfeito, né? Não existe, mas não né? exista problemas. Existem problemas também, mas eles conseguiram resolver de uma forma melhor até agora, pelo menos. Então, aqui no Brasil, realmente a realidade hoje é esse cenário difícil. Eu acho que é um cenário bastante difícil, né? Desafiador, porque existe, Edna, uma contradição, né? Você fala assim, com o envelhecimento da população você tem que trabalhar mais tempo, você tem que se aposentar mais tarde. E o mercado de trabalho não acompanhou isso, né? E essas reformas no Congresso Nacional foram discutidas separadamente, né? Eu sempre chamei atenção para isso. É interessante isso. Elas foram discutidas como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. Então agora nós nos deparamos com uma situação que é assim, você tem que trabalhar até mais tarde, você vai se aposentar mais tarde, só que quem paga a sua contribuição para a aposentadoria, né? Não quer mais você. Quem pagaria, que seriam as empresas, seja lá de que setor for, seriam elas. Não vão querer mais você porque você está caro. Então, e aí você fica naquele vácuo. Fica num vácuo. E tanto que você tem um número cada vez maior de pessoas, e principalmente mulheres, que se aposentam desempregadas. Né? Elas é que pagam o seu INSS o seu INSS até o momento da aposentadoria. Isso é cada vez mais comum no Brasil. Eu paguei, é claro que eu sou uma privilegiada, e vou deixar muito claro aqui, eu tinha como pagar. Agora você imagina para uma mulher que está ali, está desempregada, falta ali 3, 4 anos e ela tem que desembolsar todo mês a previdência, porque senão ela também não vai conseguir se aposentar. Exatamente. Agora, o que isso exige, né, das pessoas, né? Isso que você falou no começo, assim, a gente tem que ter uma capacidade imensa de buscar, né, pelo conhecimento. Eu acho que aí não tem saída. Eu acho que o mundo do trabalho hoje ele é cada vez mais complexo. Então, as pessoas vão ter que continuar estudando. E estuda qualquer coisa, mas você vai ter que continuar se qualificando. É quase que uma bola de neve, né? Isso não quer dizer que isso vai te garantir tudo, etc. Mas se a gente não se qualificar, cada vez mais é mais difícil. Né? Isso verdade. assim, eu estou falando isso, sei que não é uma realidade da grande maioria da população brasileira, né? Temos a noção de todas essas dificuldades para quem que a gente coloca isso. Mas, infelizmente, é o que nós estamos vendo, né? A gente não pode... Eu faço pesquisas, não posso tapar o sol com a peneira, né? Claro. Você tem que colocar a realidade. Agora, assim, planejar um pouco isso, né? Assim, eu, por exemplo, eu sou uma privilegiada, como eu já disse, mas eu consegui ainda, dentro de um período ali, um buraco ali no meio, que eu fiquei desempregada. E o período em que eu fui me estabilizando, ou seja, fazendo cortes de despesas e tudo mais, eu consegui pensar o que eu quero daqui por diante. Acho que é muito importante, principalmente para as mulheres que estão com 50, que estão começando a sentir isso, 45, por aí, que coincide muito com essa fase também, que é muito difícil na vida da gente, mulheres, né, que é a menopausa, começar a planejar o que vai querer fazer dali por diante e o que consegue fazer, né? Obviamente, que a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Eu consegui, pelo menos, encontrar um caminho, mas estou o tempo todo tentando me adaptar. Eu acho que assim, as pessoas dentro de várias realidades, né? Eu acho que mesmo as pessoas mais pobres, e eu até ousaria dizer, né, pelas pesquisas que a gente vê, que até as pessoas mais pobres elas conseguem uma requalificação dentro da realidade dela,
de uma forma até às vezes mais ágil, mais rápida, mais efetiva do que as pessoas de classe média ou as pessoas de classe mais alta. Afinal, isso eu concordo plenamente. Porque assim, a pessoa aprende a fazer, não, agora eu faço embalagenzinhas para não sei o quê, agora eu passo, né? É claro que isso começa a exercitar mais esse lado empreendedor, mas quem é um empreendedor, veja bem, ninguém vai ser empresário e dono de uma mega indústria, porque também queria ser essa fantasia. Da fantasia, né? O que eu chamo dos empreendedores improvisados, né? Mas mesmo esse empreendedor improvisado e de baixa renda, ele é necessário, né, para ele, evidentemente, diante dessa questão do mercado de trabalho que eu falei, que ele se aprenda outras coisas, né? Então, esse segmento da população, ele realmente vai aprender outras coisas e às vezes aprende muito mais rápido. Sem contar que as profissões hoje, cada vez mais, tem profissões que estão desaparecendo, né? Então, por exemplo, o que na nossa geração era algo, por exemplo, recepcionista num lugar. Sim, não existe mais. Não existe mais. É muito raro você ir, porque, né, as pessoas têm outras formas, ali é o WhatsApp, é tudo meio automatizado. As indústrias também, com automatização, né? Era tudo muito manual e tal. É uma coisa que a gente tem que realmente pensar sempre em estar se atualizando, né? E assim, e para, né, para quem é mais jovem, né, é sempre pensar que não vai ter uma profissão só e que não pode, desde o início da sua vida, né, quando você vai estudar, fazer um curso técnico ou fazer universidade, seja lá o que for, ter essa consciência que você vai viver muito, né? Como diz o título do meu livro, Viver Muito. E que desde desse início você tem que ter um leque maior na sua vida, no seu futuro, né? Na sua perspectiva. De que você pode ter várias profissões, que de uma coisa você pode se transformar em outra coisa. Isso a economia, infelizmente, né? Infelizmente a gente está falando aqui uma realidade dura, mas que é isso, né, que acontece. Infelizmente a economia impõe isso para as pessoas. Agora tem um lado bom nessa história toda, porque às vezes eu acho que boa parte das pessoas, das mulheres, homens, mas mulheres também, passam a vida inteira às vezes fazendo coisas que elas não têm o menor prazer em fazer. Acho que é interessante pensar que você mirar num conhecimento de algo que você, primeiro, acha que você tem talento, que você gosta de fazer. Né? Então, porque, sei lá, se você vai se aposentar, se você consegue se aposentar com um salário mínimo, que é 1.200 e poucos reais, 212 reais, quer dizer, é muito pouco, mas é o que 90% das pessoas no Brasil se aposentam com esse valor, você pode aproveitar ali, eu preciso continuar trabalhando, ok, eu também preciso continuar trabalhando, mas você tem ali uma garantia de alguma coisa. E aí, quem sabe, ao invés de você ficar martelando naquela mesma coisa que você vinha fazendo, você aproveita essa oportunidade para fazer algo diferente que você curte, sei lá, e que de repente você tem talento para isso. Não sei, eu estou sendo meio otimista, mas é porque eu acho que assim, as pessoas de baixa renda e que trabalham em funções, né, vamos dizer assim, que são mais braçais mesmo, né? Porque você não tem... Essas funções, elas ainda não vão ser substituídas pela tecnologia. Não. Então, acaba sendo... Essas pessoas, não estou querendo dizer que essas pessoas vivam bem, que sejam privilegiadas por causa disso, não é nada disso. Mas essas vagas no mercado de trabalho, que foi até a minha tese de doutorado, quer dizer, é o cobrador de ônibus, a faxineira, são essas pessoas que trabalham nessas empresas de limpeza, quer dizer, essas pessoas, né, e ainda bem, elas ainda têm essa vantagem dentro do mercado de trabalho, justamente pela coisa mais cruel, vamos dizer assim, porque a função delas não vai ser substituída por máquinas, né? Por enquanto. Né? Não por enquanto. Por que eu digo cruel? Porque assim, é uma função, né, desgastante. Mas num país pobre como o Brasil, desigual como o Brasil, você ainda tem essa chance para essas pessoas, né? Então, essas funções, elas sempre vão ter uma demanda. Hoje, o que nós temos o maior problema são essas funções, como você falou, essas funções intermediárias.
essas funções intermediárias, de fato, estão assim, condenadas a acabar, muitas dessas funções ou profissões, né? E que exige aí exatamente isso, né? Que você busque aí se atualizar para outras coisas que estão surgindo também, né? Porque exatamente. a gente não pode também ter essa visão tão pessimista, negativa, né? Porque a tecnologia também trouxe outras funções. Nós, na nossa área mesmo de comunicação, a gente sabe disso, né? Você tem o designer de não sei o quê, o programador, o produtor de conteúdo digital. Quer dizer, eram todas funções que não existiam, né? E que hoje são uma grande oportunidade para uma parcela importante da população. Gente, acho que é isso, né? Acho que conversamos aqui muito, até rápido, mas eu sei que também ninguém vai cortar os pulsos por causa disso, não é? Por favor. Mas vamos pensar sempre que o conhecimento... É mais o objetivo de dar uma sacudida. Aquela força e aquela sacudida para dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho, tá? Porque a pessoa sempre tende a achar que é ela, né? Então, assim, eu quero dizer assim, como, né, da área de economia, né, dizer para você, olha, eu sempre falo isso para os meus alunos, é a conjuntura da economia mundial que está assim, não é? Então, não é porque você é mais desinformado, mais desqualificado, mais, né, porque você não foi para o lado certo, fez a escolha errada, não tem nada disso, né? É uma questão do sistema mesmo, né? E da própria evolução da tecnologia, das transformações que a tecnologia traz. A tecnologia mudou muito. Por exemplo, na nossa área, que é o jornalismo, é uma coisa assim, e dá pena dos jornalistas hoje, porque eles têm que apurar uma matéria, ele tem que apurar a matéria. Então, ele tem que descobrir aquele caso para quem é investigativo, ou ele tem que entrevistar a pessoa, marcar uma entrevista, ir lá fazer. Às vezes a pessoa não quer dar entrevista pessoalmente, aí vai ter que gravar a entrevista. Aquilo ali vai ter que virar 10 mil coisas. Ela tem que virar um TikTok, um Twitter, um post no Instagram, todas as redes sociais. E ele ainda tem que escrever muito bem para publicar aquela matéria. Para seduzir vocês, né? Porque senão você só lê o primeiro parágrafo e já sai do site. E a tecnologia impactou a ponto que as empresas de jornalismo hoje estão todas ali pedindo arrego, entendeu? Mas é isso, gente. Olha só, não fica mal, tá? Tem uma coisa em mente, que eu tento me dizer isso o tempo todo, porque eu, ao contrário da maioria, sempre trabalhei fazendo o que eu gosto. Então, para mim, é difícil até pensar em me colocar, e eu estou me recolocando dessa forma, fazendo operações, escrevendo a coluna no IG, fazendo umas coisinhas ali, outras ali, que me dão prazer, que me dão um pouquinho de dinheiro. Operações não me dão dinheiro nenhum, mas de qualquer forma me mantém alegre e feliz, entendeu? Mas eu busco muito conhecimento, muito. O conhecimento também no sentido de me atualizar. Porque a gente tem muito essa coisa meio de se acomodar, dizer, esse negócio de tecnologia eu não consigo entender nada, é pro meu neto, é pro meu filho. Não, e assim, não tem essa. Tem coisa que eu acho que tudo bem, tem hora que não dá mais até pela linguagem que é dita, que é falada, que não sei o quê. Mas não dá para se acomodar, entendeu? Tem que correr atrás, não é isso? Mesmo que de vez em quando você queira dar aquela sonequinha à tarde, aí tira a sonequinha à tarde, trabalha até tarde. É isso, gente. Jorge, tá bom, muito obrigada. Eu chamo ele de obrigado. Joff, tá? Mas é Jorge. Jorge, muito obrigada, tá bom? Eu espero que você venha outras vezes aqui a Operações. Venha não, porque Operações não tem um lugar físico, né? Ele se movimenta. A gente vem digital, no metaverso. Nossa, não complica não, porque aí tá mais difícil. Gente, muito obrigada, tá? E qualquer dúvida sobre essa questão, qualquer desabafo, qualquer coisa, estamos aqui, tá? É isso, obrigada, Joff. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. E, qualquer coisa, manda um e-mail, piraçõesdameidade@gmail.com, não esquecendo que pirações, sem ser cedilha e sem tio, porque não se usa isso em endereço de e-mail, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.